Ó Grund! Ó vós, belos e sádios estudantes da planície, aos quais basta dar um passo para vos encontrardes na estepe imensa, sob a admirável redoma azul que se chama firmamento. Vós, cujos olhos estão acostumados às grandes distâncias, aos longes, vós que não viveis apertados entre edifícios altos, nem podeis imaginar o que é para os guris de Budapeste um terreno baldio, um Grund. É a sua planície, a sua estepe, o seu reino. É o infinito, é a liberdade. Um pedacinho de terra limitado a um dos lados por uma cerca meio desmoronada, ao passo que, pelos demais lados, altos muros de edifícios o rodeiam. Atualmente, o Grund da Rua Paulo também já se encontra ocupado por um triste edifício de 4 andares, cheio de moradores, nenhum dos quais sabe, talvez, que aquele pedacinho de terra significou a mocidade para alguns pobres estudantes de Budapeste. O Grund estava deserto como convém, aliás, a um terreno baldio. Tinha uma cerca do lado da Rua Paulo. À direita e à esquerda era ladeado de edifícios. Por trás, pois é, era justamente esse lado de trás que o tornava interessante, magnífico. Por trás havia outro terreno baldio, ocupado por uma serraria mecânica, que aí acumulava pilhas de lenha, amontoadas ordenadamente em cubos e separadas por grande número de ruazinhas. Era um verdadeiro labirinto. 50 a 60 ruas se cruzavam entre as pilhas escuras e mudas, e não era coisa fácil orientar-se a alguém por elas. Quem conseguia finalmente sair do labirinto, chegava a uma pracinha onde se erguia uma casa baixa, o edifício da serraria. Era uma casinha estranha, misteriosa e temível. Durante o verão, a vinha selvagem cobria-a toda. Em meio ao verde das folhas, apontava uma chaminé esbelta e preta que resfolegava a intervalos regulares e cuspia nuvens de vapor branco. Pensar-se-ia então, ao ouvi-la de longe, que havia uma locomotiva presa no meio de todas aquelas pilhas e que despendia grandes esforços para sair, mas em vão. Em redor da casa, viam-se enormes carros para o transporte da lenha. De vez em quando, um ou outro encostava-se à parede e então se ouvia um forte barulho. Debaixo do beiral havia uma janelinha da qual saía uma calha. Quando o carro se encontrava bem juntinho da parede, de repente a lenha rachada começava a descer pela calha e a cair dentro do carro com a rapidez de um líquido que se derrama. Depois de cheio o carro, o cocheiro lançava um grito. Então o chaminé parava de arfar, a casinha se tornava silenciosa, o cocheiro dizia uma palavra aos cavalos e estes partiam. Vinha outro carro, vazio e faminto, encostava-se no muro, o vapor recomeçava a silvar na chaminé e a lenha chovia novamente. Era assim havia anos. À medida que a serra, dentro da casinha, ia rachando a lenha,
outros carros traziam touros novos, e assim nunca faltaram pilhas no terreno e a serra nunca parou de assobiar. Na frente da casa viam-se umas amoreiras anêmicas. Ao pé de uma delas havia um barracão, residência do eslovaco, encarregado de vigiar as pilhas durante a noite para que não as roubassem ou incendiassem. Podia-se imaginar lugar mais agradável para folguedos? Nós, meninos da cidade, não queríamos saber de outro. O grun da Rua Paulo era chão e representava para nós as savanas americanas. Quanto ao terreno de trás, o da serraria, era para nós todo o resto. A cidade, a floresta, a serra, quer dizer, coisa diferente segundo as necessidades de cada dia. Sobretudo, não penseis que a serraria fosse um lugar desprotegido. No alto de diversas pilhas de lenha havia verdadeiras fortalezas. Boca era que designava as pilhas que precisavam ser reforçados. A construção dos fortes ficava, depois, a cargo de Jonakos e de Nemetschek. Havia 4 ou 5 desses fortes em diferentes pontos do terreno, e cada um deles tinha o seu capitão, assim como o seu tenente e o seu alferes. Era essa a organização do exército. De soldados rasos, infelizmente, só havia um. Em todo o Grund, os capitães e os tenentes davam ordens, mandavam fazer exercícios e impunham castigos a um único soldado. Talvez nem seja preciso dizer que esse único soldado raso era Nemetschek, o lourinho. Os capitães, tenentes e alferes cumprimentavam-se com displicência ao se encontrarem no Grund, mal levando a mão ao quepe e lançando uns aos outros um distraído bom dia. Só o pobre do Nemetschek tinha de fazer continência a cada passo, imobilizando-se numa muda saudação militar. E todos aqueles que passavam por ele repreendiam-no. Endireita a posição. Junta os calcanhares. Avança o peito. Encolhe a barriga. Perfila-te. E Nemetschek obedecia a todos com verdadeira felicidade. Há também guris assim, que gostam de obedecer a ordens. A maioria, no entanto, gosta de mandar. É bem humano isso. Eis porque não é de surpreender que no Grun todos fossem oficiais e apenas Nemetschek, soldado raso,